Pronto. Agora está gravando. Então, voltando para cá. De acordo com o que estudamos, quando o mito assume uma nova abordagem, que abordagem é essa? O mito ele vai assumir uma nova abordagem a partir do século XIX. E essa abordagem é uma abordagem mais filosófica, mais pensante. Então, ele começa a assumir um novo modelo. Começa a entrar aí, surgiu o mito e a filosofia caminhando juntos. Alguém quer falar alguma coisa dessa primeira questão? Não. Certo. A questão 2, o que é mito? E aí, aquela questão que eu vi muita gente colocando nas atividades, eu achei muito engraçado quando estava corrigindo. Mito é uma mentira, mito é uma fábula, mito é isso, mito é aquilo. E aí a gente esquece do que é mito, né? Que eu falei tanto, que eu falo, falei na videoaula, tinha no texto, que é uma história verdadeira. É uma história verdadeira. Não importa se Maria Kelly acredita ou não, mas a história é verdadeira, porque tem pessoas que acreditam. Mas ela é verdadeira por quê? Novamente, porque ela tem um caráter sagrado. Então, é uma história verdadeira, porque pessoas acreditam, para aquelas pessoas, ela é verdadeira, e ela é verdadeira porque também ela é sagrada. Tá certo? Na questão 3, eu perguntei: como Missy Eliade define o mito? E aí, lá no texto, tinha. Ele vai definir o mito como uma realidade cultural extremamente complexa. Ou seja, o mito, ele não é somente uma história que é para responder, como é que surgiu a humanidade, como é que surgiu a Terra. Não, não é só isso. É complexa porque ela vai dar respostas a questões que nós, racionalmente, não conseguimos responder. Nós, pensando, seres pensantes, em certos momentos não conseguimos responder algumas questões e o mito ele assumia esse papel. Ele é complexo porque quando nós estamos refletindo sobre a humanidade, nós percebemos que não existe uma resposta para a criação do homem. Existem vários mitos, várias respostas, várias compreensões do que seja de como surgiu a humanidade, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá certo? Na questão 4, eu peguei algumas frases, no caso 3, e pedi para que vocês completassem. Na primeira, quem colocou sagrada e princípio acertou, porque o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. O que quer dizer tempo fabuloso do princípio? É um tempo em que não está e não pode ser descrito no calendário. Como assim? Vocês lembram qual é a primeira frase que tem na Bíblia Sagrada? Quem lembra? Não? Pronto. A primeira frase que tem na Bíblia Sagrada é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês lembram dessa frase? Depois que eu falei? Pronto. Ela é a primeira frase da Bíblia. Primeira frase da Bíblia. Este tempo é o tempo fabuloso do princípio. É no início, onde ainda não havia uma demarcação de calendário cronológica. É esse o tempo fabuloso do princípio que o texto de vocês vai falar. Deu para compreender? Na letra B vai dizer: o mito fala apenas do que
realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Ou seja, o mito, ele não cria uma história, ele conta uma história que quem conta, o povo daquela religião, a comunidade que faz parte daquele mito, realmente acredita que foi daquela forma que aconteceu. A compreensão do mito não é uma história simplesmente para dizer, vamos inventar aqui uma história para contar a nossos netos de como surgiu a humanidade. Não. Ela realmente conta o que aconteceu para aquela religião, para aquele povo, para aquela comunidade. A letra C vai dizer: os mitos revelam, portanto, a sua atividade criadora e desvendam a sacralidade ou simplesmente a sobrenaturalidade de suas obras. Então, aqui nós temos duas palavras, que é a sua atividade criadora, que é as histórias de criação da humanidade, e a sacralidade, por quê? Porque é uma história sagrada. E aí eu perguntei quais foram as mitologias citadas na nossa videoaula, a nórdica e a cristã. Eu citei esses dois exemplos de mitologias, de histórias verdadeiras de caráter sagrado para representar algumas questões. E vocês até conhecem um pouquinho sobre a mitologia nórdica e cristã também, né, que nós fazemos parte, e nós iremos esse ano aprofundar mais um pouco. Na questão 6, eu perguntei, de acordo com a nossa videoaula, e aí alguns perguntaram, que videoaula justamente é que eu mandei para o grupo de vocês e coloquei também em seguida. Os mitos, eles só contam histórias de criação de algo. E aí? Algumas pessoas disseram sim, mas não. Os mitos, eles contam história de criação, mas também eles contam história de destruição de algo. Como é que vai acontecer a destruição da humanidade? Todo mundo aqui, não, acho que todo mundo não, mas grande parte deve lembrar de 2012, em que foi contada a história de que o mundo ia se acabar, e aí no final não acabou. Mas esse mito que surgiu era dos maias. Eles tinham no seu calendário um momento de início e um momento de fim, um ciclo em que eles criaram, que existia. Então foi perpassado, aí aqui nós no Ocidente acreditávamos, muitos brincaram e ficaram ridicularizando que o mundo iria acabar. E na realidade nós estamos aqui para comprovar que não aconteceu, né? A questão 7, eu perguntei, qual o significado da palavra mito? E aí nós vamos lembrar do segundo texto, que tem lá explicando que o mito, ele narra, ele conta algo. Ele vai fazer, o significado da palavra narrar, é contar algo, porque é isso que ele faz. Ele conta a história da criação, ele conta a história da destruição, ele vai dando explicações de forma narrativa. Quando eu digo no princípio, criou Deus o céu e a terra, eu estou narrando o que aconteceu. A questão 8, eu perguntei, a filosofia surge como busca de quê? E aí uma resposta bem simples, né? Ela vai surgir como busca de um conhecimento racional, com a busca de dar resposta às questões que ainda não eram bem explicadas para as pessoas que compreendiam que o mito, ele não dava mais essa resposta total. Hoje, se responder só pelo mito não dá. Então eles começaram a pensar, qual será a resposta correta então? Já que o mito não responde mais às minhas indagações e aos meus questionamentos. A questão 9, quais as mudanças ocorreram com a quebra de paradigma? Desculpa aqui, viu, gente? É um DE, eu acabei comendo a letra. Paradigma é o mesmo que modelo, entre mito e filosofia. Então, quais foram essas mudanças que aconteceram com esse quebra de modelo? Saiu do mito, da compreensão religiosa, mítica, e passou agora uma compreensão mais racional.
É justamente isso que nós iremos responder. A busca pela compreensão racional de questões que eram respondidas através das religiões. Então, quando quebrou, quando houve essa mudança, começou a haver uma busca maior pela racionalidade, pela ciência, pela compreensão do que é de forma racional e de como surgiu a humanidade, de questões da existência humana, e começou a se questionar agora de forma racional, de forma filosófica. Se penso, logo existo, como diz Descartes. E na questão 10, eu perguntei também, de acordo com o vídeo, o que você compreendeu sobre mito e filosofia. E aí aqui eu dei uma resposta, né? Mas eu pedi que vocês dissessem o que vocês compreenderam. Então, eu vou analisar cada resposta individualmente, que é a compreensão de vocês. Eu coloquei que são dois modelos que buscam explicar questões que ainda não têm resposta, sendo que mito dá uma resposta sagrada ou religiosa, e a filosofia busca uma resposta racional, busca uma resposta mais científica, que seja mais próximo da realidade humana. Alguém tem algum questionamento? Não tem, não tem. Mas ficou bem esclarecido? Vocês conseguem compreender a importância de saber sobre o mito, do termo, da forma? E outra coisa, uma aluna me questionou na última aula, e na realidade já está acabando nossa aula, são 30 minutinhos, mas só para me dizer uma coisa, vocês estão comigo desde o sexto ano. E aí a gente fala, por que estudar ensino religioso, religiosidade, religião, aquilo tudo. E eu sempre vou frisar, vou bater na tecla, vou querer que vocês entendam que a disciplina de ensino religioso é essa busca de compreensão, não somente da religião, por religião. Ah, professor, eu tenho que saber, para que eu preciso saber de outra religião se não quero seguir ela? Pela diversidade religiosa que existe, pelo respeito que eu preciso ter ao pensamento de outras pessoas, religioso, sexual, de cor, de pele. Como é que hoje, no pleno século XXI, nós ainda somos preconceituosos? Como é que hoje, em pleno século XXI, nós ainda somos homofóbicos? Então, tudo isso, como é que hoje, em pleno século XXI, eu olho para uma religião e digo que ela é do cão, simplesmente sem buscar saber no que eles acreditam, porque alguém me disse que eles eram do mal? Então, o ensino religioso, e eu, como professora de ensino religioso, representando a disciplina, busco bater nessa tecla, falar, enfatizar, dizer que vocês que são o nosso futuro, vocês que estão sendo construídos como um novo modelo de sociedade, precisa romper com esses preconceitos que ainda existem na minha geração. Entendeu? Então, nós precisamos, não precisa fazer a chamada não, que eu não estou gravando, aí eu sei quem tá, é só colocar o nome no chat, tá bom? Então, o ensino religioso vai buscar isso, vai buscar que a gente comece a se compreender como alguém, um ser individual que precisa responder a outra pessoa que tem um pensamento religioso ou um pensamento qualquer diferente do meu. Eu não preciso pensar igual para conviver com as pessoas. Tá certo? Todo mundo está de acordo? Muito bom. Já vamos encerrar a aula, que eu já vou entrar com a outra turma. Mas antes eu gostaria de dizer que fiquei bem feliz com a quantidade de alunos, 9 alunos. Agora chegou mais um, né? Mas a gente já está terminando a aula, viu? Então, eu fico muito feliz com a quantidade de alunos que temos, que chegaram até aqui. Vão chamando os colegas, vão trazendo eles, porque eu acredito que a gente está bem pertinho de voltar. Se Deus quiser, nós estamos mais
perto do que longe, né? Tomamos a primeira dose da vacina. E eu acredito que a gente já esteja perto de voltar para a sala de aula, mas não vai ser igual, gente. Quando a gente voltar, não vai ser do mesmo jeito. Então, para que a gente se acostume com essa realidade, com o novo normal, né, que se fala tanto, vamos